subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho de EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 11, lição da classe dos adultos. A lição da classe dos adultos tem como tema geral a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Ok? Nós temos passado por lições interessantes. Na lição de número 10 nós trabalhamos aí a restauração espiritual e nacional e espiritual de Israel, baseado no capítulo 37 do livro de Ezequiel, não é? O versículo de 1 a 14. E na lição de número 11 nós estaremos trabalhando sobre a leitura, a perspectiva da leitura, lição de número 11, deixa eu ver, a visão do templo, não é? É o título da nossa lição, não é? A visão do templo. Nós estaremos aprendendo sobre essa questão. A visão do templo é o milênio, não é? Mas vamos ter perguntas assim: o que é o milênio? Não é? E como podemos observar essa questão da visão do templo? O que isso realmente significa, não é? Estas e outras perguntas responderemos agora aqui no canal Rascunho da IBD, ok? Não sai daí. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva, deixe o seu joinha, não é? Faça os seus comentários e eu responderei, sim, todos os comentários que se façam, tá certo? Então nós vamos aprender sobre essa questão da visão do templo aqui, não é? Vamos trabalhar um pouquinho sobre esse prisma, não é? Sobre essa visão. Uma lição interessante que vai nos levar a pensar, não é? O texto é muito enfático quando ele nos diz assim: então me levou à porta que olhava para o caminho do Oriente, e eis que a glória de Deus veio no caminho do Oriente, e a sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória, né? E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Esse é o texto áureo. É o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, capítulo número 6, versículo número 3. O traje da santidade divina traz a destruição espiritual da santidade de Deus, que é a expressão máxima de sua glória. Isso é o texto, a verdade prática, não é? Então, na lição, nós vamos estar aprendendo. O objetivo dela é a revelação de Ezequiel após a restauração. Depois da restauração vem a revelação de como seguir, de como servir, não é? Identificar o milênio, não é? Relacionar o templo do milênio com a santidade da glória e a glória de Deus. Então, é um assunto interessante para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado. Por certo, nos levará a um pouco além do nosso do que já sabemos, né? Precisamos correr mais, buscar mais, porque temos conteúdos, sim, sobejos para o nosso aprendizado, ok? Vamos lá. O tópico de número 1 nos apresenta sobre o tópico de número 1. Diz assim: sobre o que vem depois da restauração. No tópico de número 2 nos diz o templo do milênio. O tópico número 3 nos diz a santidade e glória. Tópico 1, sobre o que vem depois da restauração. Tópico 2, o templo do milênio. E tópico 3, santidade e glória. Vamos para a lição, né? Nós vamos trabalhar dentro dessa questão aqui, certo? Nós vamos ver que depois da visão dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigo por bênçãos, não é? A começar do capítulo 37,
que nós estudamos, na lição passada, sobre a restauração nacional e espiritual. Então o profeta ele anunciou um futuro distante. Então veremos a partir de agora sobre, dentro do prisma da revelação de Ezequiel, e logo aí ocupa aí os capítulos 40 até o capítulo 48, no registro da volta da glória de Deus, que aparece depois da descrição, não é, do templo, sendo parte das promessas divinas e da restauração, ok? Quando vamos falar sobre o templo e a cidade de Jerusalém, que foram destruídas pelos caldeus, por exemplo, por causa das iniquidades, das abominações, que são um atentado à santidade de Yahvé, cumprindo sim o juízo contra Israel. Então há uma criação da terra e do povo, uma recriação da terra e do povo, Ezequiel 36 e 37. Né? E a restauração espiritual de Israel está no capítulo 40 até o capítulo 48. No capítulo 40 a 48 trata da terceira e última visão, né, que Ezequiel teve, e eu fiz menção aqui no vídeo passado. Se você ainda não viu, corra lá e veja, não é? Então essa parte do livro enfatiza que primeiro, o novo templo. Segundo, a nova forma de adoração a Deus. Terceiro, a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel. Vamos repetir? Trata-se do capítulo 40 de Ezequiel 48, trata-se da terceira visão. Nós vamos ver, tem um livro muito interessante aqui, que vai fazer essa tratativa aqui, ó. Esse livro é interessante, recomendo, né? Essência do Antigo Testamento, muito bom para essa demanda, né? O Pilmer ele vai trabalhar também sobre essa perspectiva, fazendo um resumo desses capítulos, né? Tem aqui esse material interessante, deixa eu mostrar para você, caso aqui, ó, interessante, através da Bíblia, livro por livro, um livro muito interessante, muito bom, sem falar desses comentários de Hitz, ó, interessantíssimo, comentários bíblicos, ó, do Antigo Testamento, e deixa bastante elucidação, abre bem o leque e nos ajuda muito, né? Então, se você se interessa, adquiram, não é? Sem falar dos materiais propostos pela nossa casa publicadora, não é? Esse material aqui, interessante, não deve faltar na biblioteca de um professor de escola dominical, ok? Vamos à frente, vamos dar sequência aqui. Então eu fiz aqui dentro do capítulo fiz três partes aí, né? Dividi em 3 partes, do capítulo 40 a 48, e aí o que ocorre? Enfatiza essas 3 partes. A primeira parte enfatiza o novo templo, a segunda parte enfatiza a forma de adoração, a nova forma de adoração, e a terceira parte fala da partilha da terra entre as tribos de Israel, do capítulo 40 até o capítulo 47 até o capítulo 48, né? E no capítulo 40 a 43 fala sobre a nova forma de adoração a Deus, e assim sucessivamente. Então, sobre o retorno da glória de Deus no templo, por exemplo, o novo templo, a parte da revelação segue o mesmo padrão da primeira, junto ao rio Quebar. Então é muito parecido, não é? No capítulo 1, capítulo 1 até o capítulo 3, aí marca a experiência no início da nova vocação, né? Na sua segunda visão, quando o profeta ele foi levado em espírito, não é? Para Jerusalém, para o templo, né? No capítulo 8 até o capítulo 11. Então, aí, dentro dessa visão, dessa questão, dessa leitura, um contraste entre o profeta que viu e foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê na última visão, né? Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa. Isaías capítulo 2, Joel capítulo 3, né? Então esse é o único que descreve o complexo do templo, né? Com abundância, com riqueza de detalhes, né? É interessante ainda
observar que não há menção direta no nome de Jerusalém nesta visão. Ponto. Não é? A parte dessa revelação espiritual segue o padrão de sua experiência, do início da sua vocação, que eu estou citando aqui no capítulo 1 e o capítulo 3. Né? No capítulo 1, a linguagem é da mesma divisão até a visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém, para o templo. Então, o templo, a porta oriental do templo, o que era isso? O capítulo o texto descreve que o complexo do templo, nas suas áreas espaçosas, dimensões, estão expostas no capítulo de número 43, versículo de 1 a 12. Né? Então, essa glória aparece aí, que aponta que a glória de Deus aparece na descrição do templo de Ezequiel. Ele é levado à porta, que olhava, tinha aquele ser que levava ele ali. Quando se refere à glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. Né? A intenção do Espírito é fazer com o destinatário original desse oráculo lembrar que a glória de Deus se afastou da casa de Deus e foi em direção ao Oriente, ou seja, o seu retorno será pelo mesmo caminho, ok? Nessa terceira visão, né, no 20º ano do exílio deles, no primeiro ano no 10º mês, 14 anos após a queda de Jerusalém, capítulo 40, verso 1, 20 anos após a primeira visão, a data coincide aí com o Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação de Levítico, capítulo 16. Né? Uma das celebrações mais importantes para o povo nesse dia, o sumo sacerdote, ele devia fazer expiação por si mesmo, né? E pela casa, pelo santuário, pela tenda do encontro, e pelo altar, e pelo o povo. Né? E quando o sacerdote ele diz como o sacerdote esse dia é uma referência significativa para Ezequiel, considerando que o templo está destruído. Então, no entanto, Javé mostra ao profeta um novo templo. Com base em Ezequiel 29:17, a última data do livro antes dessa sessão do templo, há um intervalo de 13 anos entre a primeira e a segunda parte do livro. Então Deus leva Ezequiel em visão de volta para Jerusalém, 14 anos depois da destruição da cidade santa, para acompanhar um Cicerone celestial, no caso, que guia o profeta como no complexo do templo. Então um ser celestial acompanhava ele ali. Não é? Voltei para a voz que falava comigo, voltei para o homem que falava comigo, enfim, ele sempre usa essa expressão. Né? Então ele é levado ao ponto do qual a glória de Deus parou, no capítulo 11. Então Deus o leva à terra de Israel e dá-lhe uma visão. Né? O evento é parecido ao relato dos capítulos 1 a 8, conforme eu já disse. Né? Um homem com uma aparência como a do bronze mostra o templo ao profeta. Ele ordena que anunciasse ao povo Israel tudo o que tinha visto. Não é? Ele tinha ordem para anunciar. Então, ele seria o guia de Israel durante a visão. Aquele Cicerone seria o guia. Não é? Então, o novo templo é descrito com riqueza de detalhes. No capítulo 42, trata do sistema de sacrifício. Não é? O ponto de diversas discussões entre os comentaristas. Alguns consideram isso normal diante do contexto sacerdotal, outros entendem que ser um ponto estranho, tendo em vista que as críticas dos profetas em relação ao sistema de sacrifício. Vamos ver isso em Isaías capítulo 1, verso 10 a 17, Oséias capítulo 6, verso de número 6, Amós capítulo 5, verso 25 e Miqueias capítulo 6, verso 6 a 8. O trecho do capítulo de 11 a 16 mostra também, entra em debate, pois Deus diz que seria um santuário temporário, não é? Temporário. Isso está no nosso livro aqui de apoio. Deixa eu ver aqui, né? Nosso livro de apoio da revista da Escola Dominical, nas páginas, quem tem o livro, nas páginas de número 27 e 28, não é? Tá bem nítido aqui
comentarista usa primeiro o novo templo, a forma de adoração, partilhar a terra. Então ele trabalha essa proposta aqui sobre o retorno da glória de Deus ao novo templo. A parte da revelação segue o mesmo padrão da primeira, conforme já disse isso aí, né? A terceira visão ele aconteceu no 25º ano do exílio, né? E também o homem me levou ao portão, né? E o portão que dá para o leste, eis que do lado leste vinha a glória de Deus de Israel, e sua voz era como a voz de muitas águas. Então ele atesta que ele viu, que ele teve a visão, né? Atesta de forma muito categórica, né? Então podemos ver toda essa visão aqui. Então, como Deus, sobre o seu carro, o trono, tinha abandonado o templo, saindo pelo portão oriental, assim agora a volta da mesma condição, não é? A volta da mesma condição dentro desse contexto, da mesma direção, aliás, para reedificar ou purificar o templo, né? Como em sua presença. Nós vamos ver que o evento foi poderoso, com o trovão, o som de muitas águas, né? O brilho do sol, a terra refletindo a glória de Deus, iluminou-se gloriosamente, né? Isso vamos ver os textos de Êxodo capítulo 40, verso de número 34 a 38, 1 Reis capítulo 8, versículo 10 e 11, e também Ezequiel capítulo 1, versículo 24, Apocalipse 14, verso 2 e Apocalipse 19, verso 6, né? E também vamos ver Isaías 60, verso de 1 a 3 e Ezequiel capítulo 6, versículo de número 12, que mostra o templo restaurado e terá exclusivamente uso espiritual ordenado por Deus. Nenhuma influência de rei terrestre será admitida, né, dentro do texto. Não admitirá. O capítulo 8 de 1 Reis, o capítulo 7 de 1 a 12 também de 1 Reis, e o capítulo 11 verso 3, Amós 7, 13, né, vai fazer esses apontamentos, né. O Russell Norman Champlin, no seu livro, na sua obra, interpretando versículo por versículo, também faz essa menção, ok? Havia 19 anos que Ezequiel recebera a primeira visão, né? Deixando o seu templo, agora ele vê a sua volta para ocupar e consagrar esse novo edifício para o seu santuário. Sua aparência era a mesma de antes, junto ao rio Quebar, ou seja, ainda há outra ligação que esta visão, afinal, tem como o escritor anterior de Ezequiel. Ele introduziu a mesma resposta do reverente temor e adoração, né? O acompanhante angelical ainda estava com Ezequiel e continuará a dar explicações e instrução sobre a lei do templo, mas a esta altura há uma palavra especial da parte do Senhor dentro do templo, que é virtualmente uma declaração de consagração. Esta visão, esta informação está no comentário de Taylor. John, ele trabalha essa proposta, né, dentro dessa base. Esse livro também, de Daniel Brock, é recomendadíssimo, tá? Se você puder adquirir, interessante, né? Ele faz uma explanação muito coesa, muito contundente. Gosto muito desse comentário, tá? Então você pode também estar adquirindo muito bem, só para embasar a sua aula, tá certo? E sobre o que vem depois da restauração, né? A parte dessa revelação segue aí o padrão de experiência, né? Desde o início a linguagem é a mesma da visão, conforme já dissemos, né? O portão que dá para o leste, ou seja, a glória de Deus deixou o templo, saindo para o portão oriental na direção do Monte das Oliveiras. Isso é um ponto importante. Deus havia deixado o lugar santo por causa dos pecados da nação e das abominações do templo. Então, Deus revela ao profeta o retorno de sua glória pelo mesmo caminho por onde antes havia saído, no capítulo 10, versículo 19, capítulo 11, verso 23, do livro de Ezequiel. Ok?
Outro ponto importante, o comentarista ele deixa muito claro aqui, né, que sobre esse portão, né, capítulo 43, verso número 1, diz assim: o portão que dá ao leste, a glória de Deus deixou o templo de Jerusalém, saindo pelo portão oriental em direção ao Monte das Oliveiras, né? E ele prossegue dizendo: Deus deixa o lugar santo por causa dos pecados da nação e das abominações do templo de Jerusalém, né? Então Deus revela ao profeta o retorno da sua glória pelo mesmo caminho que antes havia saído. Então, a glória de Deus vinha, a glória do Deus de Israel, né? E o profeta que viu a glória partindo do templo vê o seu retorno. Então, o movimento que Javé ecoava como o som de muitas águas. Capítulo 1, verso 24. Ou seja, então ele me levou à porta, que olha para o oriente, né? E a glória do Senhor, né, entrou pelo mesmo portão que tinha saído. Então, o portão oriental, onde o sol se levanta, e dá a vida ao mundo inteiro. Esse versículo ensina que os versos aí são possíveis, os revés são possíveis, né? Até mesmo as situações consideradas impossíveis. Quando o Espírito de Deus toma parte aí em uma situação, todas essas possibilidades são anuladas. Ou seja, o Senhor concede-nos tal graça. A glória Shekinah era a distinção especial do velho templo, do antigo templo, né? E assim também do novo, né? Então não se realizará em grau mais elevado do que o segundo, certo? Nós vamos ver que a glória do Deus de Israel, conforme está escrito no capítulo 42, verso número 15, Ezequiel já estava perto da porta quando olhava para o oriente. No versículo 1, portanto, deve ser tomado aí como introdução estilizada aí de nova seção, a descrição da presença de Deus. Não somente recorre à visão anterior do carro-trono, levantando as asas dos querubins, né? E o ruído de muitas águas ali eram levantes das águas dos querubins, conforme diz o comentarista aqui, não é? Como também é simbolismo solar, né? Frequentemente associado à glória de Deus. Então a terra resplandeceu por causa da sua glória, né? E isso é importante. Nós temos 3 observações importantes a fazer, né? A primeira observação é que vinha pelo caminho do Oriente, ou seja, quando Ezequiel recebe a incumbência de anunciar a destruição do templo, a queda da cidade de Jerusalém, ele viu também o afastamento da glória de Jeová, ou seja, o Oriente como sinal, restrição aí, retirada assim do meio do povo, a glória é retirada do meio do povo, e o profeta já tinha visto isso na revelação inaugural, não é? Então a terra resplandeceu por causa da sua glória, isso faz lembrar a visão que o profeta Isaías teve no capítulo 6, versículo número 3. E a voz de muitas águas é uma expressão metafórica, que indica aí grande poder de Deus. E isso vai aparecer em Apocalipse capítulo 1, verso 15, Apocalipse capítulo 14, verso 2 e Apocalipse capítulo 19, verso 6. Esse ser da visão do profeta, como semelhança de um homem, é o Messias pré-encarnado, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. Né? Quando veio ao mundo, na plenitude dos tempos, por exemplo, né? Em Gálatas capítulo 4, verso de número 4. Então, quando vinha a glória do Senhor Israel, o profeta viu a glória partindo do templo e vê também o seu retorno. Não é? Então, observe a grandeza da visão que o profeta teve. Então, eis que o caminho do Oriente vinha a glória do Senhor de Israel, né? Como o sol se levanta no Oriente, ilumina o céu do Oriente, então o horizonte assim, a glória do Senhor, o sol da alma ilumina todos os homens, a chegada da presença divina é anunciada universalmente, e o grito de triunfo, glória a Deus, é como o som de muitas águas, ouvido por todos os homens da terra, né? Todo o globo terrestre brilha com a sua glória, que vem aí depois de uma noite escura de sofrimento, quando o povo desiste de praticar a sua idolatria, adultério, apostasia, à luz de um novo dia brilhar sobre um novo revoado, né? Sobre um povo renovado, aliás.
ou dia de descanso e de júbilo, ou dia de alegria e de paz, ou unguento que cura todas as feridas, é tão belo e brilhante, não é? Nós vamos ver, é interessante esse comentário sobre esta lição, não é? As 3 observações importantes, né, que eu fiz aqui. Aí tem a remanescência aqui. A remanescência é a comunicação profética, a estrutura do discurso continua a mesma forma de atividade profética que antes, ou seja, o profeta elevado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a da sua primeira experiência, né? Vamos ver, se estudarmos direitinho a lição de número 4, que ele já trabalhou essa proposta aqui, tá certo? Aqui só confirma, né? Então, o segundo tópico diz assim: o templo do milênio. É um contraste entre o profeta que viu, foi levado numa visão do templo de Jerusalém, e que se vê na última visão, né? Então, Ezequiel não foi o único profeta a mencionar essa referida casa, né? Um templo diferente. Que templo é esse? Não aparece nele peça não aparece nele peças e utensílios, aliás, próprios do tabernáculo, e nem também do templo de Salomão. Podemos enumerar algumas como a Arca de Aliança, e enfim, o altar de ouro e de incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da propiciação, comparando com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e dos tabernáculos. Pode-se dizer que é um templo antípico, né? Um templo antípico, ou seja, diferente, visto como que o templo como toda a estrutura, funcionamentos rituais, peças e sacerdotes apontavam aí para Cristo. E tudo isso se cumpriu nele, né? Por razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio, né? E assim sucessivamente. Então, nós podemos ainda dar sequência, observando que a última vez que o profeta contou a glória divina, ele havia pairado sobre a porta do lado oriental, né? Então, Daniel Bloch, no seu comentário, acabei de verificar aqui, mostrar para vocês, né? O comentarista usa também Daniel Bloch aqui da editora Cultura Cristã, nas suas páginas 520, deixa eu achar aqui, 521, né, e 522, está escrito, né? Observe, 521, tendo sido levado pela porta oriental pelo guia de passeio, né? Então ele faz a tratativa. Ezequiel tem uma atenção desviada para um notável fenômeno, o retorno do Kobold, ou seja, de Jeová e seus olhos que guiam o movimento. Desde que apareceu no Oriente, fez uma entrada do complexo do templo através de uma porta oriental, finalmente entrou no templo, não é? Nesse meio tempo, a terra inteira parecia reluzir com eminente radiação e majestade divina. Então, o espetáculo óptico, né, foi acompanhado de uma sessão acústica, né, que era como som, um poderoso estrondo, como o som das ondas do mar. Então, as palavras usadas aqui para descrever são eventos, são todas cuidadosamente escolhidas. O profeta aponta o fenômeno e é identificado aí como a glória do Deus de Israel, né? E assim sucessivamente. Então, essa observação, a comunicação profeta, a estrutura de tudo isso, não é? Ele fala da mesma atividade do profeta antes, e também Ezequiel compara essa visão com a sua primeira experiência como profeta, não é? A sua primeira experiência como o profeta de Israel. Deixa eu botar o livro aqui. O aspecto da visão remete aí ao versículo 1 a 8, e ele tem essa tratativa, e a glória do Senhor entrou no templo, e assim sucessivamente. Então, quando vamos ver a questão do milênio, é um contraste que o profeta viu, nós temos um tempo diferente, né? Ou seja, que tempo é esse? Parece que nessa peça de tecido, conforme eu já disse, então, o santuário da antiga aliança era um santuário inferior porque era um santuário terrestre. O inferior porque era um tipo de alguma coisa maior,
não é? Inferior porque era inacessível ao povo. Então, observe, quando vamos fazer a tratativa da questão do milênio, nós vamos observar esses pontos dentro dessa questão aqui, do tempo diferente, por exemplo. Não é? Por que era diferente? Para apontar aqui. Era diferente porque era inferior, não é? O santuário da antiga aliança era um santuário inferior. Inferior porque era um santuário terrestre. Capítulo 9, verso 1. Inferior porque ele era um tipo de coisa maior, não é? De alguma coisa maior. Capítulo 9, verso de 2 e 5. Inferior porque era inacessível ao povo, não é? Capítulo 9, verso 6 e 7. Inferior porque era temporário. Capítulo 9, versículo de número 8. E inferior também porque era externo e não interno. Capítulo de número 9, versículo de número 9 e 10. Deus tomou a decisão de mandar Moisés construir o tabernáculo a fim de habitar aí o seu povo. Então, podemos observar que o significado é muito importante dentro desse contexto, né? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a todos. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.